que diz a função PROC-V? É uma procura vertical, né, eu vou procurar elementos aqui na vertical e vou escrever aí esses elementos, certo? Aqui a gente tem a sintaxe da função. Sintaxe é como a função deve ser utilizada, então ela deve ser utilizada colocando igual PROC-V, primeiro argumento, o valor procurado, ou seja, qual valor eu quero buscar em uma determinada tabela. Depois, onde está essa tabela? Em qual tabela eu vou buscar esse valor aqui? Se eu encontrar o valor na tabela, eu quero que a função me retorne qual o número de coluna dessa tabela. Essa tabela pode ter várias colunas, eu quero que ele retorne tal número de coluna. Lembrando que sempre a contagem começa com 1, coluna 2, coluna 3 e assim sucessivamente. Qual o tipo de busca que eu vou fazer? Eu quero uma correspondência aproximada ou uma correspondência exata? Lembrando que aqui eu falei para vocês que a gente pode ter essa resposta simplesmente observando se eu estou procurando um valor específico, ela é exata. Se eu estou buscando um valor em intervalo, ela é aproximada. Tá bem? Então não tem segredo, eu vou usar sempre o PROC-V desse jeito. Um primeiro exemplo aqui, eu tenho uma tabela com vários produtos, vários preços, vários fornecedores, especificamente, e quero que ele preencha aqui para mim qual que é o preço desse produto, qual que é o fornecedor que vende ele. Tá bem? Então, vamos montar esse exemplo aqui. Para montar esse exemplo aqui, vou apagar tudo que está aqui. Se vocês perceberem aqui, ó, produto, como que faz isso? Isso é uma validação. Eu vou apagar a validação aqui, daí eu vou mostrar para vocês como que cria isso. Eu vou vir aqui em dados, vou procurar dentro de ferramenta de dados, essa opção aqui, ó, validação de dados. Ele tem uma célulazinha e um ok, né, um checkzinho, e tem um não ok, que é uma bolinha. É nesse item aqui que eu quero entrar. E eu vou entrar em validação de dados. Ele está dizendo que ali já tem uma validação de dados, tá? Do tipo lista com determinados valores. Provavelmente, todas as células, elas vão estar assim, ó, qualquer valor. Aqui eu posso colocar qualquer valor. Tá? E eu não tenho lista nenhuma. Porém, como eu sei que os produtos são poucos, tá? E eu não quero que ele coloque aqui, por exemplo, um produto que não tenha, por exemplo, ele pode escrever aqui macarrão. Macarrão tem na minha lista? Não tem. Então, para que eu vou deixar ele escrever macarrão? Mais do que isso, para que eu vou deixar ele escrever alguma coisa? Eu posso simplesmente pedir para ele selecionar qual o produto, como são poucos produtos, aqui nessa célula. Para isso, eu tenho que fazer a seguinte configuração. Eu vou vir aqui em dados, em ferramenta de dados, no item validação de dados, que está aqui, ó, qualquer valor, eu não quero que ele entre com qualquer valor. Eu quero que ele entre com valores em lista. Certo? E daí eu posso ou digitar esses valores, ou simplesmente copiar esses valores, importar esses valores para essa lista. Como que eu posso importar esses valores para essa lista? É só eu selecionar os valores. Onde estão os produtos? Os produtos estão aqui. Ó. Então eu selecionei aqui de B7 até B12, que são todos os meus produtos. Tá?
dou um ok, a partir desse momento ele já cria uma lista aqui para mim, onde ele não aceita mais que eu digite macarrão, porque macarrão não faz parte da lista. Eu tenho que escolher um desses produtos aqui: arroz, feijão, açúcar, óleo, sal e leite, que são os produtos que estão aqui, ó, tá. Então o que que eu quero fazer, utilizando o PROC-V? A primeira coisa que a gente viu foi isso, criar uma validação aqui, nós criamos a validação. Agora eu quero selecionar um produto qualquer como um óleo. Quando eu selecionar óleo aqui, eu quero que ele me mostre qual que é o preço do óleo e qual que é o fornecedor do óleo. Então ele teria que preencher ali para mim 2,30, fornecedor 4. Como que eu faço isso? Esse é um item que eu quero buscar. Aonde esse item está? Está aqui. Na verdade ele está aqui, né. E eu quero mostrar essa coluna, depois essa. Então eu posso usar um PROC-V para fazer isso. Sempre que eu quiser buscar um item dentro de uma tabela e quiser que ele retorne uma outra coluna relacionada a esse item, eu posso usar o PROC-V. O PROC-V é para isso. Então nós vamos utilizar o PROC-V aqui. Como que eu começo o PROC-V? Igual, olha ali, ó, vou escrever PROC-V, abro parênteses, o primeiro item, valor procurado. O que que eu quero procurar? Eu quero procurar isso que ele selecionou aqui, óleo. Onde eu vou procurar o óleo? Eu vou procurar o óleo nessa matriz ou tabela aqui. Eu vou fixar a matriz ou tabela, vou dar um F4 para travar aqui. Esse item aqui eu vou fixar, eu vou sempre pegar o item daqui, vou dar um F4 aqui também. Que índice que eu quero retornar? Aqui eu quero retornar o preço. O preço é coluna 1, 2. Então eu vou colocar aqui 2. Qual que é o tipo de busca que eu vou fazer? Eu estou buscando em intervalo? Produto é um intervalo? Não, produto é um item de apenas uma coluna. Então a busca vai ser correspondência exata. No momento que eu faço isso, é só eu dar o Enter, ele buscou ali, ó, 2,30. Será que o óleo é 2,30 mesmo? É. E se eu escolher outro produto, ele já vai alterar aqui? Vai. Vamos pegar arroz. Arroz. Ele vai ter que escrever lá 14,30. Ó, 14,30. E se eu escolher aqui o sal? 1,80. 1,80. Tá bem? E se eu quiser pegar agora e escrever o fornecedor aqui? Eu posso pegar essa mesma fórmula, que ele está pegando a mesma coluna, ó, mas aqui eu não quero a coluna 2, aqui eu quero a coluna 3. Então é só colocar um 3 aqui. Ele vai me trazer o fornecedor desse produto. Fornecedor do sal é o fornecedor 5. Fornecedor do leite é 5,50 e é o XPTO. Se eu mudar aqui para fornecedor 6, ele já vai automaticamente mudar aqui também. Fornecedor 6. Então essa é uma das aplicações do PROC-V. Eu buscar um determinado valor, pode ser alfanumérico, agora eu estou buscando um valor alfanumérico, né? E estou trazendo os valores correspondentes, ou seja, aqueles valores que se relacionam a esse valor. Tá certo? Entenderam isso? Vamos fazer tudo de novo agora com calma para vocês verem? Vou apagar tudo.
Aqui vai estar com o, a busca já. Eu vou tirar até esses itens. Como que eu faço isso? Ela aceita qualquer valor. Então aqui ele aceita número. Aqui ele aceita letra. Né? Opa. Aqui ele aceita letra. Aqui ele aceita a data. Hoje é 20/12/2022. Ou seja, o que eu colocar aqui ele aceita. Porém, eu posso querer mudar isso. Tá? Mudar como? Eu quero dizer que aqui ele só vai aceitar número. Por exemplo. Como que eu faço para ele só aceitar número aqui? Eu tenho que ir lá em dados, ferramenta de dados, escolher validação de dados, e eu vou perceber que ele está, permitir qualquer valor. Eu vou falar, não, eu quero um número inteiro ainda, não é nem número decimal. Ó. Eu quero um número inteiro. E eu posso até fixar o número. Vamos supor que seja uma nota. Eu vou falar que a nota está entre 0 e 10. Se ele digitar qualquer coisa diferente disso, fora desse intervalo, ele vai dar uma mensagem de erro. Querem ver? Então, eu disse que aqui tem que ser um número entre 0 e 10. Vou dar um OK. Vou digitar um número 0. Ele aceita? Aceita. É que está formatado para data. Vamos formatar como número. Ctrl 1, vou formatar. Está formatado como data, vamos formatar como número. Tá? Número inteiro. OK. Vamos digitar um outro número inteiro. 6. Ele aceita? Aceita. 3,2 é um número inteiro? Não, então ele não aceita. Dá erro. Data, ele aceita? Não. Então, se eu colocar 20/12/2022, ele não aceita, porque não é um número inteiro. Se eu colocar aqui letra, ele não aceita, porque não é um número inteiro. Se eu colocar número 11, é um número inteiro, mas está fora daquele intervalo que eu defini, de 0 a 10, que pode ser a nota. Então, ele não vai aceitar o 11 também. Ó. Ah, se eu colocar 10, 10 ele vai aceitar. Então, isso serve para que eu comece a validar as minhas entradas, para que as entradas sejam valores corretos, para que o usuário não erre a entrada. Então, se um usuário tem que digitar 1 hora, você pode formatar aquela entrada como hora, ele só vai aceitar a hora válida. Se tem que ser uma data, formata como data, ele só vai aceitar a data válida. Se é um número inteiro, ele só vai aceitar um número inteiro. Se é um número decimal, ele vai aceitar número decimal. E assim sucessivamente. Tá bem? Isso que é validação. Vamos fazer a validação aqui. Então, eu vou lá em dados, ferramenta de dados, validação de dados. Vou tirar a configuração de lista e vou colocar qualquer valor. Vou dar um OK. Então, aqui agora ele está aceitando tudo. Ó. Número, ele está aceitando data. Opa, digitei na célula errada. Aqui. Ele está aceitando data. Ele está aceitando caractere. Tá? Mas não é isso que eu quero produto. Produtos são só esses aqui. Então, eu posso fazer uma validação por lista. Numa validação por lista, eu venho em dados, ferramenta de dados, validação de dados. E escolho lista. Lista é porque eu vou aceitar somente os valores que estiverem dentro dessa lista. Onde está essa lista de produtos? Eu vou aqui em fonte e vou pedir para que ele importe essa lista aqui. Ó.
Aqui ele só pode ser arroz, feijão, açúcar, óleo, sal e leite. Vou dar um ok. A partir desse momento ele já entende e já faz a vinculação. Ele só traz arroz, feijão, açúcar, óleo, sal e leite, que são os produtos que eu tenho aqui. E aqui eu vou selecionar somente esses produtos. Se eu quiser digitar número aqui, ele não vai aceitar. Se eu quiser digitar data aqui, ele não vai aceitar. Se eu quiser digitar um produto até que não tem aqui, macarrão, não tem na lista, ele não vai aceitar. Ou seja, ele só aceita os itens da lista. Qualquer item da lista ele aceita. Então agora eu fiz a validação. Validação já está ok. O que eu preciso fazer agora? Somente trazer os valores aqui. Ah, e vocês perguntaram para mim uma vez: "Ah, você só faz tabela com 3 colunas". Vamos fazer com 4 aqui então, vamos inserir mais uma coluna aqui, ó. Vou colocar aqui quantidade em estoque. Vamos pintar. E aqui eu vou colocar alguns valores. Ah, isso tem 50, isso tem 30, isso tem 20, isso tem 12, isso tem 34, isso tem 32, tá. E aqui eu vou aumentar também, vou trazer aqui o estoque, para vocês verem que vai funcionar, tá. Então, agora eu já tenho o produto aqui para selecionar. Quando eu digito, ou quando eu seleciono aqui o produto, ele já está pegando o produto certinho aqui, né. Eu tenho só que fazer o PROC-V agora para trazer o preço, trazer o fornecedor e trazer a quantidade em estoque que tem ali, tá bem? Como que eu faço isso? Com o PROC-V. Então, vamos colocar um PROC-V aqui, igual PROC-V. Quais são os argumentos do PROC-V? 4 argumentos. Primeiro argumento, o valor que eu quero procurar. O valor que eu quero procurar é o açúcar. Onde eu vou procurar o açúcar? Nessa matriz ou tabela aqui. Que coluna que eu vou retornar se eu achar açúcar aqui? Eu estou na coluna preço, então eu quero que ele retorne preço, que é coluna número 2 dessa tabela. 1, 2, 3, 4. Número 2. Qual o tipo de busca que eu quero? Eu quero que ele busque açúcar somente, então é uma busca exata. Então eu tenho que vir aqui e colocar busca exata, né. Ele trouxe o preço do açúcar. O preço do açúcar é 2,22. Vamos escolher sal? 1,80. Está fazendo. Agora eu quero que ele traga também o fornecedor e o estoque. Para isso, agora eu vou fixar o meu valor procurado, vou travar ele aqui, vou travar a minha matriz, para que eu possa simplesmente clicar e arrastar. Ah, mas ele trouxe o mesmo valor. Sim, porque aqui eu estou pedindo para ele trazer qual coluna? 2. Mas aqui, na verdade, é a coluna 3. Olha lá, eu já trouxe o nome do fornecedor. Aqui eu estou pedindo para ele trazer a coluna 2, mas na verdade aqui é a coluna 4. Olha lá, ele trouxe a quantidade em estoque, 34. É que está formatado para moeda, vamos formatar para número inteiro. Número inteiro, sem casa decimal. Ok, olha lá, pronto.
Agora, se eu vier aqui e selecionar qualquer produto, açúcar. Vamos ver se fez certo? Vamos voltar aqui, açúcar. Opa, deixa eu tirar um pouquinho o zoom. Aqui. Açúcar, 2,20. Fornecedor 3, estoque 20. Se eu selecionar ali arroz, ele vai ter que colocar 14,30, fornecedor 1,50. 14,30, fornecedor 1,50. Funcionou. Quando vai selecionar, pega o título também? Sim, Denise. Ó, tô selecionando todos com, tá bem? Você pode pegar sem título? Pode. Tá? É que aqui nessa seção, eu poderia ter trocado o nome. No intermediário, a gente vai ver, a gente pode dar um nome. E quando a gente dá um nome, a gente pega o título também. Então, pode ser com o título ou sem o título. Você escolhe. O PROC-V, ele funciona. Tá? Com o título ou sem o título. Tá bem? Dúvidas nesse primeiro exemplo? O que vocês acharam da validação aqui? Legal esse item aqui, né? Ele já auto-preenche aqui para mim, fica bem facinho, que daí eu só seleciono. Tá? É como se fosse uma busca em tempo real numa tabela. Tá? A diferença do verdadeiro e falso, a diferença do verdadeiro e falso aqui no último item da busca é assim, ó. Esse item que eu estou buscando, o sal, ele está em intervalo? O valor dele está entre duas colunas? Não. Então, a busca aqui é falsa. Por quê? Eu quero uma correspondência exata. Se ele fosse um valor entre dois valores, então é uma correspondência aproximada, não é exato. Eu posso ter qualquer valor entre a primeira e a segunda coluna. Então aí é verdadeiro. É só essa a diferença aqui no último item do PROC-V. Tá? É uma correspondência aproximada quando eu tenho intervalo. É uma correspondência exata quando eu busco o valor em apenas uma coluna. Tá certo? Tentem fazer essa associação, que daí vocês não vão errar. Tá? Olha que aqui a gente fez uma busca falsa, certo? Vamos voltar na aula anterior? Na aula anterior, essa busca aqui é uma busca exata? Ou eu estou buscando entre intervalos? Eu estou buscando entre intervalos. Então, entre intervalos, o que vai acontecer? Para eu fazer com PROC-V aqui, ó, vamos até inserir PROC-V aqui agora, para vocês verem a busca, como ela vai ser. Estado do estoque, um C. Vou buscar aqui para cá. Vou dar aqui um. Agora eu vou colocar estado do estoque com PROC-V. Com PROC-V, como que eu vou fazer? Igual, PROC-V, valor que eu quero procurar, o estoque atual. Qual matriz ou tabela que eu quero procurar? Quero procurar aqui. Ó, agora eu vou selecionar
sem o índice para você ver, olha lá, selecionei só os dados, também vai funcionar. Qual índice que eu quero retornar? Eu quero retornar o 3, a terceira coluna. Que tipo de busca eu vou fazer? A correspondência, esse valor 15, ele tem na minha tabela? Não tem. Então é uma correspondência aproximada, porque ele está entre dois valores, é verdadeiro. O que deu ruim aqui quando eu dupliquei? Que eu tenho que fixar a minha tabela de busca. Ela tem que ser sempre nesse intervalo. Vamos travar ela aqui. Agora vamos buscar. Deu o mesmo resultado do C que a gente tinha. Aqui eu fiz uma busca verdadeira, ou seja, aproximada. Já o que eu tinha acabado de mostrar para vocês, ó, aqui é uma busca falsa. Por quê? Ela é exata. Tá bem? Essa é a diferença. Ficou mais claro agora? A Denise diz que sim. Tem dúvida, perguntem, pessoal. Não fiquem com dúvida não, tá? É importante que vocês saiam daqui conhecedores dessas fórmulas, porque elas são bem importantes. Podem dar bastante formas de vocês fazerem as planilhas de vocês aí. Pode ajudar bastante, tá? Na conclusão do trabalho de vocês. Como saber se é necessário travar a fórmula? Aí vocês têm que terem o seguinte discernimento. Ó. Eu coloquei aqui para pegar esse item. Ó. E depois eu quero arrastar para cá. Quando eu arrastar para cá, ele tem que mudar o item que eu vou procurar? Esse item vai mudar de lugar quando eu arrastar para o fornecedor? Não. Então eu tenho que travar. A tabela, ela começa aqui e vem até aqui. Quando eu arrasto para a direita, ela tem que mudar de lugar? Ela vai mudar de lugar porque eu estou agora no fornecedor? Não vai mudar de lugar, então eu tenho também que travar. É essa a pergunta que você tem que fazer. Quando você for aproveitar essa fórmula, tá? Ele pode ter alteração de valor relativo? Se sim, ok, não trava. Se não pode, se sempre tem que ser naquele lugar, aí você tem que travar. Tá? Porque se eu não travar, olha o que vai acontecer. Ó, vou destravar. Vou dar um F4 aqui. Vou fazer totalmente relativo. Vou apagar aqui. Ó. Olha o que vai acontecer. Eu estou buscando aqui ó, o 1,80 agora. Eu não estou buscando mais o sal. Tá certo que o sal, ele custa 1,80. Então, ele trouxe aqui o fornecedor 05, que é o fornecedor do sal, por coincidência. Porque se eu vier aqui colocar 1,80 em outro produto, olha, ele já trouxe fornecedor 3. O sal, ele tem o fornecedor 3. Hein, pessoal? O fornecedor 3 é o fornecedor do sal? Não. Por que ele está trazendo, então, o fornecedor 3? Porque o que ele está buscando é 1,80, enquanto que ele tem que buscar é o sal. Quando eu trouxe para a direita, ele avançou a minha busca para a direita. Quando eu trouxe para a direita, ele avançou a minha tabela para a direita. A minha tabela também não pode estar aqui. A minha tabela tem que estar aqui sempre, travada.
Então, quando isso acontece, aí eu falo: "Opa, vou voltar lá então e vou corrigir". Então isso daqui tem que ser travado, e isso daqui tem que ser travado. Agora eu clico e arrasto, e daí ele vai fazer de forma correta, tá. Opa, aqui é G7 sempre. Deixa eu dar um travamento total aqui. Aqui. Isso. Aqui é a mesma coisa. Dá um F4 aqui. Isso. Ó. Aí é só mudar agora as colunas. Aqui é 3, aqui é 4. Então o fornecedor do sal é o fornecedor 5, porque eu não estou buscando mais 1,80. Aqui eu estou buscando o quê? Sal nessa tabela. Se eu for para outra fórmula, aqui eu estou buscando o quê? O sal nessa tabela. Nesse outro, eu estou buscando sal nessa tabela. Ok? Se inserir uma nova linha, depende, Caio. Essa pergunta é interessante. Ó. Observem aqui o que vai acontecer. Eu vou inserir uma nova linha de duas formas. Vou dar um ESC ali. Eu vou inserir um produto aqui no final. Aí observem o que vai acontecer. Vou colocar aqui macarrão. A gente falou bastante. Macarrão, macarrão deve estar o quê? Uns 4,70? Vamos dizer que ele é do fornecedor 7. E ele tem 100 unidades. Tá? Eu, na minha lista, olha o que vai acontecer em tudo que a gente tem aqui feito. O macarrão, será que vem automaticamente para cá? Vamos olhar? Não veio. Tá? Ele mudou a minha tabela. Vamos ver a fórmula agora. Ó, ele não inseriu o macarrão aqui. Qualquer coisa no final da minha planilha, ele não vai pegar. Agora vamos fazer diferente. Eu vou aproveitar os mesmos dados que eu coloquei aqui, para não ter que digitar de novo. Eu vou inserir no meio da planilha. Ou antes da última linha, não precisa ser no meio especificamente. Eu inseri aqui agora. Tá? Vamos ver se vai ter macarrão aqui? Olha, apareceu o macarrão. Vamos ver se ele vai aumentar a tabela aqui? Ele aumentou a tabela. Ele foi para E13. Por quê? Simples. O Excel, quando ele faz a referência aqui e você aumenta um valor antes da última linha, ele aumenta automaticamente o tamanho dessa tabela para você. Quando você faz no final, ele não faz isso. Tá? Então, depende. Se o que você inserir for aqui no meio, não precisa ajustar a função, como a gente acabou de ver. Se o que você inseriu foi no final, aí você vai ter que ajustar a função. Senão, ele não vai fazer mais para esses que você inseriu ao final. Entendeu, Caio? Respondi sua pergunta? Tá? É bem interessante isso, tá? Então, geralmente, a gente coloca antes da última linha. Se eu vier aqui inserir outro, ó, vou colocar aqui agora...
Chocolatado. Achocolatado, 5,60. Vamos supor que seja do fornecedor um também. Eu tenho aqui 29 em estoque. Eu inseri antes da última posição. Então ele já vai automaticamente colocar aqui. E aqui era 13, né? Agora vai estar 14. Quer ver? Olha lá. Está 14. Ele já pegou essa atualização. Agora, se eu inserir aqui, aí ele não vai pegar. Fica dinâmica, desde que você não insira ao final. Insira dentro da tabela. Aí ele fica dinâmico. Tá? Você não pode inserir ao final. O primeiro exemplo, ok? Sim. Podemos passar para outro. Eu tinha inserido uma linha aqui, ele bagunçou essa tabela aqui, eu tive que ajustar, já ajustei. Aí. Agora aqui um exemplo 2. Eu tenho o aluno, aqui vários alunos, aqui a nota do primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre. Eu quero colocar aqui as notas de todos os bimestres. Seleciono o aluno aqui. Eu quero colocar qual que foi a nota dele de todos os bimestres. Quero calcular a média desse aluno, dinamicamente aqui. E quero que ele ponha o resultado aqui. Se esse aluno selecionado ele foi aprovado ou reprovado. Tá? Então vamos fazer isso em parte. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar maior, para vocês verem. Então, a primeira parte é fazer a lista aqui. Como que eu faço a lista? Eu tenho que ir lá em dados, ferramenta de dados, validação de dados. Eu escolho lista, aqui, e dou um OK. A partir desse momento, ele já traz aqui para mim o nome do aluno. João, Elisa, Pedro, Silvana, Silmara e por aí vai. Tá? Aqui são informações da própria tabela. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo PROC-V. Vou até apagar todos esses PROC-Vs. O que ele está fazendo aqui? Aqui ele está fazendo a média. E aqui ele está calculando o resultado. Como que a gente pode corrigir essa fórmula aqui? Ele está dizendo que está tendo a divisão por zero, porque aqui não tem nota, certo? Olha lá, ele está fazendo uma média dos valores que eu estou trazendo aqui. Para corrigir isso, eu posso fazer assim, ó. Eu uso uma fórmula para correção de erro. Se erro, ou seja, se essa média dar erro, eu vou colocar ponto e vírgula aqui, e daí eu digito o valor que eu quero que apareça aqui. Eu quero que apareça um NA de não se aplica. Ó,
Está aparecendo um NA, de não se aplica. Tá? Quando tiver valores ali, ó, vou colocar valores aqui. Opa, 4, 5, 6 e 4. Olha lá, ele muda para a média. E agora não tem mais erro. Então ele não vai substituir esse valor por NA, ele vai colocar exatamente o valor da média. Então essa função ser erro, ela é bem interessante também, para não ficar apresentando erro aí para a gente. Tá ok? Entenderam o ser erro aqui? Como que eu faço? Aqui eu chutei notas, né? Mas não é para eu chutar notas, as notas da Zilmara não são essas. Eu tenho que substituir aqui pelas notas dela. Como que eu substituo pelas notas dela? Eu tenho que fazer aqui PROC V. Então, vou vir aqui e vou colocar igual PROC V. Eu vou procurar quem? Vou procurar a Zilmara. Onde eu vou procurar a Zilmara? Eu vou procurar a Zilmara nessa matriz ou tabela. Que coluna eu quero que retorne se eu achar a Zilmara? Ali é nota do primeiro bimestre. 1, 2. Então eu quero que retorne a coluna 2. Qual tipo de busca que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma busca em intervalo ou eu estou fazendo uma busca específica? Eu estou fazendo uma busca específica, então a correspondência ela tem que ser exata, ele vai ter que colocar falso. A nota do primeiro bimestre da Zilmara é 2. Se eu vier aqui e colocar 6, ele vai substituir por 6. Aí vocês perguntaram, vou puxar para cá, para a direita. A Zilmara vai mudar de lugar. Isso pode ser feito? Não. A Zilmara tem que ser sempre aqui. Então, aqui eu tenho que travar. Quando eu puxar para a direita, ele vai vir uma célula para a direita também na matriz ou tabela. Isso pode acontecer? Também não pode acontecer. Então, aqui eu também tenho que travar. Agora é só puxar e arrastar e substituir os valores. Aqui é a coluna 3, que ele vai trazer. Aqui é a coluna 4. Aqui é a coluna 5. Sempre ele está pegando Zilmara e essa tabela aqui. Ó. Por isso que foi travado. Olha no próximo. Zilmara e a mesma tabela. Olha no próximo. Zilmara e a mesma tabela. No próximo e último, Zilmara e a mesma tabela. Ok? Aqui é só calculada a média, então a gente só colocou um se erro aqui, para quando ele não trouxer nada. E agora, como que exibe o resultado do aluno? O resultado do aluno, se ele tirou uma nota maior ou igual a 6, ele está aprovado. Se ele tirou uma nota menor ou igual a 6, ele está reprovado. Então, o que a gente tem que colocar aqui? Um C. C, média. Maior, igual a 6, eu vou escrever aprovado. Se não, eu vou escrever reprovado. Finaliza a minha fórmula. E daí aqui já está pronto. Vamos pegar um que está reprovado aqui, que tem nota baixa.
Olha aqui, ó, o Sebastião está reprovado. Querem ver? Vamos escolher o Sebastião aqui para vocês verem como que vai ficar o resultado do Sebastião. Ó, selecionar, Sebastião Torres. Média 2, reprovado. Ok? Então aqui a gente fez diferente do primeiro. Aqui a gente só selecionou e trouxe os valores. Aqui a gente selecionou, trouxe os valores e fez cálculo dos valores. Ó. Aqui eu coloquei um cálculo de média e aqui eu utilizei essa média para validar o status dele, se ele estaria reprovado ou falso, que nem tem na tabela de notas. Ó. É como se isso daqui fosse um banco de dados de notas e aqui fosse uma tela de consulta para saber se o aluno está aprovado ou não. Tudo bem? Entenderam isso? Que dá para fazer esse tipo de situação é possível? Então, além de buscar valores, ó, que é só isso aqui, eu faço cálculo desses valores, eu calculo situações através desses valores, tá bem? De uma forma muito fácil, utilizando PROC-V, basicamente. Aqui eu utilizei o C, né? Mas poderia ter usado o PROC-V também. Dúvidas nesse exemplo 2? Lembrando que aqui está dinâmico, né? Se o Sebastião foi lá e teve a oportunidade de refazer essas provas, vamos supor que ele tirou outras notas aqui. Ele tirou 6, depois aqui ele tirou 7, depois aqui ele tirou 6, e aqui ele tirou 8. Ele vai passar agora aqui, ó, de reprovado para aprovado. Então, ó, média 6,8, agora ele está aprovado. Tá certo? Ok, pessoal? Viram que eu posso trazer qualquer valor aqui, não somente só o índice 3, igual a gente vinha colocando os exemplos anteriores, ó. E essa tabela não precisa também ter só três colunas, ó. Essa tem mais. Tá? Essa eu vou criar mais uma coluna aqui também. Eu tenho venda de perfume do mês de abril. Aí eu tenho aqui o código de cada loja e a quantidade de vendas. Tudo bem? O que eu quero fazer? Selecionar uma loja por código e ele traga aqui para mim qual que é o nome dessa loja, tá? E quanto ela vendeu. Vamos colocar aqui mais um item, bairro. Suponhamos que ele tenha um bairro aqui. Centro é centro. Região norte. Região norte, nós temos aqui na região norte da cidade um bairro da região oeste. Região oeste da cidade, nós temos Cachoeirinha. Região sul da cidade, Nova Vila. Loja Matriz, porque fique no centro. Loja Alto da 15, centro. Loja no Vale, porque fique no centro também, só para não complicar, gente, deixar fácil aqui. Então, aqui eu tenho 4 itens. Eu vou selecionar a loja, e aqui eu quero que ele traga também o bairro, tá? Então, vou colocar aqui o bairro.
Vou copiar a formatação. Vou estender aqui. Olha, já traz o bairro certinho, Cachoeirinha. Mas vamos zerar esses itens aqui para a gente fazer de novo. E entender certinho como que funciona o PROC-V aqui. Tá certo? Primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser tirar a validação para que a gente possa treinar de novo a validação. Dados, ferramenta de dados, validação. Eu posso vir aqui, ó, limpar círculos de validação. Tá? Ele não fez, então vamos voltar lá em validação e remover a validação, colocando qualquer valor, ok. Aí, tirou, já não tem mais nada aqui. E aqui pode ser qualquer cor, né? Vamos pintar de uma outra cor, amarelo não, vamos colocar aqui um azul bem clarinho ali. Aqui o código da loja, que a gente vai selecionar. Selecionando o código da loja, ele vai colocar aqui o nome da loja, quantidade de vendas e o bairro para a gente. Tá bem? Estão entendendo o exemplo? Pessoal, fala comigo. Lembrando que essa aula preenchida fica sempre disponível lá para vocês, tá? A aula de ontem está lá já. E a aula de hoje no final do curso aqui, eu já termino e já atualizo para vocês ficarem com todas as aulas disponíveis lá. Hoje nós temos atividade. É a segunda. Vamos fazer isso aqui então? O que eu tenho que fazer aqui? A validação e depois um PROC-V para buscar através do código da loja, tá? O nome da loja, quantidade de vendas e o bairro. Hoje nós vamos ter uma avaliação final também, né? Então a gente deve ter aí uns de 5 a 10 minutinhos reservados ao final para vocês fazerem uma avaliação final do curso como um todo, tá? De toda a estrutura do curso, desde a matrícula de vocês até essa última aula agora, tá? Suporte da EGOV, suporte do professor, material do curso, tudo vocês avaliam e dão feedback lá. Um item bem importante vocês colocarem lá também é os próximos cursos que vocês querem que a EGOV ministre, né? Ofereça. Tá? Então, é isso que a Escola de Governo colocou aí. Ó. Hoje a gente vai ter dois links. Um é para chamada e um outro vai ser para avaliação do curso. Quando chegar a hora, aí a gente relembra vocês novamente. Tá bem? Esse daqui eu vou dar 7 minutos para vocês fazerem. Tá? Eu quero que vocês coloquem aqui o código, ou seja, a lista do código aqui. Tudo bem? E depois vocês preencham aqui qual que é o nome da loja, quantidade de vendas e qual que é o bairro. Tá ok? Vamos fazer então? Façam lá que eu aguardo vocês. Quem tiver dúvida pode perguntar, tá? Pode usar o chat para perguntar aí.
Qual que é para fazer, né, Muts? Esse aqui, ó. Apagar tudo. Eu inseri bairro, ó, tá? Mas se vocês não quiserem inserir o bairro, faz só a loja e a quantidade de vendas, tá? Para o código aqui. Tem que ativar primeiro a busca por código, para eu só selecionar o código ao invés de digitar, tá? Mas eu posso deixar para selecionar depois. Eu posso começar fazendo as buscas aqui, e deixo para selecionar somente ao final. Pode ser assim também? Pode. Eu digito sempre um código válido aqui, ó. Coloco um, por exemplo. Um tem aqui? Tem. Então, com um código válido, eu já posso fazer isso aqui. Aí depois eu faço a lista aqui. Embora fazer a lista é bem simples também, tá? Isso que é para vocês fazerem, usarem o PROC-V aqui para pegar a loja, a quantidade de vendas e o bairro da loja. Eu vou tirar aqui o, o compartilhamento para caber o maior número de pessoas possíveis na tela, desativar o, o chat aqui, para que a gente possa ter o maior número de pessoas aqui, para que a gente faça aquela foto de final de curso, tudo bem? Aí quem puder ativar as câmeras aí vai ser legal, tá? Ou se vocês puderem colocar a foto dentro do aplicativo aí, porque daí quando a câmera não está ativada, eu vou desativar a minha, ele substitui pela foto. Fica assim, ó. Quando a câmera não está ativada, ele põe a foto. A minha foto que está lá é essa aqui. Ó, tem gente que não tem foto. A Ana Carolina tem, o Caio tem, a Denise não tem. Aí tem várias pessoas que não tem aqui, ó. A Célia não tem, ok? Que daí quem não puder ativar a câmera, põe pelo menos uma foto aí, para que a gente possa ter essa lembrança guardada aí, tá bem? Deixa eu tirar daqui, ó. Eu até gosto de cachorro, né, mas acho que não fica muito legal, não. Tá? Mas tudo bem. Mas não é uma foto sua, né? Podemos fazer esse exemplo aqui? Quem conseguiu fazer? Agora eu preciso do feedback de vocês aí. Quem está conseguindo e quem não. A Denise diz que está dando erro, o Nemo diz que está tentando. O erro talvez seja porque não travou, Denise, as células, tá? Tem que travar a célula buscada e a matriz. Para você fazer o aproveitamento das informações. Ser mais produtivo, né? Caio disse que conseguiu. Pelo menos um, hein? Que bom. Mais alguém vai me para vocês depois. Vamos fazer esse com muita calma e daí nós vamos ter mais um tira-teima aqui. A Rita disse que não conseguiu. Então esse a gente vai fazer bem devagar e passo a passo para vocês irem entendendo.
A Eunice disse que não conseguiu também. Podemos começar aqui? Prestem atenção agora que nós vamos fazer diferente, então, vamos fazer de forma assistida. Para apagar a lista que estava aqui, vocês têm que irem lá em Dados, Ferramenta de Dados, procurar o item Validação de Dados e, em Permitir, mudar de lista para qualquer valor. No momento que tiver qualquer valor, é só dar OK, que daí ele vai aceitar aqui qualquer valor. Aí nós vamos configurar para que ele pegue exatamente os códigos das lojas daí. Tudo bem? Até aqui, alguma dúvida? Eu seleciono a célula que eu quero, vou lá em Dados, Ferramenta de Dados, Validação de Dados, e mudo de lista para qualquer valor, e dou um OK. Ele vai tirar a lista daqui, ó. Não vai ter mais lista aqui. Como que eu faço para voltar essa lista aqui? Eu faço o mesmo processo, só que agora inverso. Eu seleciono novamente a célula, vou lá em Dados, Ferramenta de Dados, Validação de Dados, e aqui, em qualquer valor, eu mudo para lista. Ele pergunta a fonte, onde estão os dados que você vai aceitar aqui? Aí você vai procurar, os dados que eu quero são os dados de código. Eu vou selecionar todos os códigos, do 1 até o 8. E vou dar um OK. A partir desse momento, ele já criou a lista aqui, ó lá. Só aceita os códigos que estão presentes aqui. Se eu colocar 4, ele aceita. Se eu tentar digitar alguma coisa aqui que não tenha na lista, ele não vai aceitar. Tipo 9, tem na lista? Então ele não aceita. Não tem, o 9 não tem na lista. 6 tem na lista? Tem, então ele vai aceitar. Ó. 6 ele aceitou que eu digite. Ou eu seleciono. Tudo bem? Até aqui, ok? Podemos continuar? Vou dar um zoom maior agora para aparecer a fórmula aqui em tamanho grandão para vocês. Ó. Código 6. Vamos voltar ali para a tabela? Código 6, ele tem que escrever ali loja matriz. Vamos lá. Como que eu faço? Eu tenho que colocar aqui igual, PROC V. O PROC V, quando eu abro o parênteses, ele mostra todos os argumentos. Que argumento que eu estou? Valor procurado. Então, esse
esse primeiro argumento aqui é que o valor que eu quero procurar, o valor que eu quero procurar está aqui, ó. Eu quero procurar 6. Até aqui tudo bem? Agora eu vou interromper vocês a cada argumento ali para vocês validarem para mim. Até aqui tudo bem, pessoal? Falem comigo. Onde está esse valor que eu quero procurar? O valor que eu quero procurar ele está numa matriz ou tabela. Eu tenho que selecionar essa matriz ou tabela. Ó, vou selecionar aqui a minha matriz ou tabela, então, inteira. Selecionei toda ela, do início até o fim. Tá certo? E coloquei ali, ó. Agora ponto e vírgula. Qual o número do índice da coluna que eu quero retornar? Eu quero retornar loja. Loja é qual coluna? Código é coluna 1, loja é coluna 2. Então, eu vou colocar aqui o número da coluna. O número da coluna da loja é 2. Ponto e vírgula, agora o último argumento. Loja é uma busca exata ou aproximada? Loja é uma busca exata, porque eu não estou buscando valores entre intervalos, eu estou buscando valor em apenas uma coluna. Então, é uma busca exata. Feche parênteses. Loja matriz é o resultado da loja 6. E se eu colocar aqui loja 7, loja alto da 15, vamos ver? Alto da 15. Se eu colocar 8, vai ter que ter loja no vale. Vamos ver? 8, loja no vale. Então, a loja está funcionando. Por que eu tenho que travar, pessoal? Que foi uma dúvida que vocês tiveram aí. Porque se eu puxar a fórmula do jeito que ela está aqui, ó, sem travar, olha o que vai acontecer. Eu estou fazendo um deslocamento para a direita. Ele vai deslocar esse endereço para a direita e vai deslocar esse endereço para a direita. Isso pode ser deslocado para a direita? Não. Então, eu tenho que entrar aqui, travar o H30, e eu tenho que entrar aqui e travar o C29 até F37. Depois que eu travo, aparentemente não aconteceu nada, mas agora eu posso clicar aqui e arrastar. Ó. Loja não vale, loja não vale, loja não vale. Mas aqui eu não quero o 2, aqui eu quero o 3. Loja não vale, vendeu 460? Vamos ver. 460. Que bairro? Centro. Bairro é a quarta coluna. Centro. Então agora tudo deve estar funcionando. 1. Loja no centro, vendeu 500, é no centro. Loja 2. Loja norte, vendeu 400, Mata do Jacinto. Vamos validar se a loja 2 é a loja 400, Mata do Jacinto. Então é isso que tem que ser feito. E aqui vamos escrever código para não ficar feio. Código. Aí. Deu certo? A Denise falou que deu. O Neumann falou que... Não, ele não tinha respondido. O Caio já tinha feito, o Neumann disse que deu. Quem mais? Rosana, Ana Carolina, Caio, Tatiane, Rita, Vanesca, Maurício, Marta, Lisângela, Júlia, Fabiana,
Felipe, Eunice, Núbia, Patrícia, Vanessa. Como que tá o de vocês aí? Dá um feedback para mim, para que eu possa revisar aqui. A Ana disse que deu certo, entendeu? A Rosana disse que deu certo. A Rita está tentando. A Núbia disse que deu certo. O Edmar disse que deu certo. O Adrison disse que deu certo. O estudante Mirim disse que deu certo. Tiago. Nós temos mais um exemplo. Esse é venda de perfumes. Aqui embaixo nós temos salário de funcionários. E daí aqui tem outra consulta. Eu escolho funcionário aqui, ó, e ele substitui pelo nome do funcionário, setor do funcionário, salário do funcionário. Tudo bem? Não vamos nem mexer no código. Eu vou apagar aqui funcionário, setor e salário, a fórmula que tem ali. E eu quero que vocês façam agora, usando o PROC-V, buscar esse valor aqui nessa tabela, trazendo aqui a coluna funcionário, que é a coluna 2. Trazendo aqui a coluna 3. Trazendo aqui a coluna 4. Tá? Vou dar 6 minutos, 2 minutos para cada item desse aqui, para vocês fazerem. Tá? São 16h22, vamos dar 8 minutos, pronto. 8 minutos para vocês fazerem esses 3 itens aqui. Aí eu retomo para mostrar para vocês como que faz isso. Tá bem? Tentem lá. A Eunice disse que ainda não conseguiu fazer ele aqui certinho. Tentem esse agora. Eu não tenho que clicar e arrastar para a direita, eu tenho que clicar e arrastar para baixo. O Neumanns já fez esse, Neumanns? Da ficha do funcionário? Deu certo? Que legal. Então você já aprendeu. A Rita disse que agora deu certo. Que bom, Rita. O estudante Mirim, que é o Tiago, disse que está tentando. Continuem tentando. Tem que dar certo. Esse, o que a gente fizer aqui, eu vou colar, mostro a fórmula para vocês aqui, e depois eu colo aí no chat, para vocês colocarem a fórmula aí para ver que dá certo, tá? Na verdade, a fórmula já está aí, né? É que eu pedi para vocês apagarem. Mas já estava aí, vocês viram que estava dando certo. Mas a gente vai fazer dar certo de novo. Até porque PROC-V é uma função interessante, mas é uma função bem simples, né? Escola de Governo está pedindo a atenção de vocês, dizendo que o curso de Excel intermediário nas quartas e quintas, com início dia 11/1. Então, a partir do dia 11/1 vai ter uma turma no Vespertino.
que vai ser a continuação disso que vocês estão vendo aqui, tá. O Caio disse que conseguiu fazer. Você tem que entrar no escape, Neumontes, para você fazer o seu cadastro lá, tá? Para você poder fazer o curso. O básico vai ser dia 16/1, segundas e terças. Vai começar dia 16/1. Então, para aquelas pessoas que não conseguiram se inscrever agora, que são amigos de vocês, ou para aqueles que falaram assim, não, faz lá, se for legal, se você me disser que foi legal, eu vou fazer também. Aí vocês podem estar comunicando que vai ter uma outra turma do básico, 16 de janeiro, tá? Desse mesmo curso que vocês estão fazendo agora, tá bem? Horário vespertino, nesses horários das 15 às 17 horas. Não atrapalhe o início da tarde e não atrapalhe o final da tarde. Daí vocês ainda têm meia hora para se ajustarem, se arrumarem aí, para não ficarem com um tempo muito corrido no serviço de vocês aí. Faltam 2 minutos. Vamos lá. O Excel intermediário tem dashboard? Não. O Excel intermediário já tem tabela dinâmica. Já tem gráfico, mas não tem dashboard ainda. Dashboard é só no avançado. Deixa eu passar para vocês aqui. Não, tem aqui no próprio curso de vocês, tem. Se a gente for lá no início aqui, ó, o intermediário, o que que tem? Operações com nomes de célula, fazer congelamento de painéis, trabalhar com planilha oculta, fazer validação de dados e uso de gráficos, trabalhar com banco de dados, trabalhar com funções em banco de dados, trabalhar com tabelas dinâmicas, que é o princípio de indicadores, trabalhar com gráficos dinâmicos, que é o princípio do dashboard, fazer auditoria de fórmulas, analisar dados, que é o que a gente precisa para fazer dashboard, trabalhando com macros, e depois 2 aulas só de dashboard. Aula 17, 18, preparação e cálculos do dashboard, e depois a construção de painéis. Vocês vão aprender a fazer coisas, eu acho que eu até já mostrei para vocês, mas eu vou mostrar de novo. Aqui. Deixa eu abrir o arquivo aqui. Esse tem tudo, então vamos lá para a aula 17. Como que trabalha com o dashboard, o que que é o dashboard, como que elabora, aí uma tabela já com bastante dados, ó. Aquele dashboard, e depois como que a gente faz com que ele fique desse jeito aqui. Aí ele pode ficar até assim, barra de fórmulas, e aqui a gente vai colocar módulo inteiro. Ele fica desse jeito, todo dinâmico. Se eu escolho aqui os produtos, ele muda a foto de quem vendeu, posso mudar o ano, ou seja, bem legal. Isso a gente vai aprender só no Excel avançado.
Vamos lá, 16h31. Vamos voltar na nossa aula de hoje e ver aqui como que a gente faz para trazer o funcionário aqui. Então agora prestem atenção, quem não conseguiu ainda, tá? Eu tenho aqui um valor de código, que varia de 1 a 6, que é exatamente os códigos que eu tenho aqui, na minha tabela, né? Opa, travou o mouse aqui, deixa ele destravar. Aí, destravou. Aqui eu tenho os códigos de 1 a 6, que são os códigos dos meus funcionários. Eu quero selecionar o código aqui e quero que ele traga o nome do funcionário, o setor do funcionário e o salário do funcionário aqui. Para ele trazer o nome do funcionário, igual, proc-v, abre parênteses. Que valor que eu quero procurar? Eu quero procurar esse valor, tá bem? Onde eu vou procurar esse valor? Eu vou procurar esse valor nessa matriz ou tabela. Que índice eu quero retornar? 1, 2. Nome do funcionário, né? Então é 2. Que tipo de busca eu vou fazer? É uma busca de correspondência aproximada ou exata? É uma busca exata. Sempre o preencher. Então eu posso dar um enter e vai preencher automaticamente para mim lá. Raimundo Nonato. Tá? Se mudar, vou para o 5. O 5 é Luiz Inácio. Vamos ver? É Luiz Inácio. Então, o funcionário eu já preenchi. Tá? Como que ficou a fórmula dele? Eu vou colocar a fórmula dele para vocês verem aí. Opa. Lá no chat, para que vocês possam copiar e ver que vai estar funcionando. Tá? E agora eu vou ajustar a fórmula para poder copiar e arrastar. O código do funcionário, ele pode mudar de valor? Ele pode mudar de posição? Não pode. Então eu tenho que travar ele. A minha matriz ou tabela pode mudar de posição? Também não pode mudar. Então eu também tenho que travar ela. Agora é só clicar e arrastar. Só que aqui é coluna 3. E aqui é coluna 4. E aqui é só formatar para valor. Se eu selecionar o Maria de Borba, recursos humanos, 3.500. 3, Raimundo Nonato, motorista, 1.300. E assim sucessivamente. João Paulo, digitador, 1.300. Ok? Vou deixar as fórmulas visíveis agora. Ctrl Shift acento. Ele vai mostrar as fórmulas. Ó. Ó as fórmulas aqui. A formatação não. Ela não vem junto. Eu tenho que, para trazer a formatação, com fórmula, eu não consigo. Tá? Só com macro. Eu tenho que formatar. Aí quando eu faço, porque a fórmula ela só copia o valor. Lembra que a gente tem 3 itens independentes? A gente tem o valor, nós temos a fórmula e nós temos a formatação. Quando eu uso uma fórmula, o que ele traz de resultado da fórmula é só valor. Ele não traz a formatação de origem.
tá? Viram as fórmulas aqui? Ctrl Shift acento, ele volta ao normal. Agora vamos ver um exemplo de faixas. Lembra que eu falei para vocês que podem ter quantas faixas eu quiser? Ó, eu coloquei aqui 5 faixas, tá? Até para bater com os valores aqui, mas eu vou até aumentar. Vou colocar aqui mais faixas, ó. Colocar até o 15 aqui. Vamos colocar aqui 45, vamos colocar aqui 43, vamos colocar aqui 23, vamos colocar aqui 12.500. Formatar. Posso clicar aqui e pedir para formatar todos com esse valor. Posso clicar aqui e pedir para formatar esses com esse valor. Ó. Agora aqui eu vou preencher mais faixas de bônus. Vou colocar bônus até aqui. Ó. Bônus. Opa. Ah, é porque aqui só tem bônus até o 5, né? Então eu tenho que colocar mais intervalos aqui também. Mas aqui eu vou colocar bônus 1 e vou usar só essa tabela de baixo. Bônus, opa, com outro acento. Com esse acento. Bônus 01. Bônus 02, 03. Até 09. E agora eu vou colocar outras faixas aqui. Aqui eu vou colocar 50 mil. Aqui eu vou colocar 70 mil. Aqui eu vou colocar 90 mil. Aqui eu vou colocar 100 mil. E aqui eu vou colocar 120 mil. Opa, aqui na verdade eu não preciso colocar valor. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó, criei bem mais bônus do que o que a gente tinha inicialmente. E aqui são valores, né? Eu posso colocar esses valores formatados também, ó. Não tem problema. Ó, não vendi nada até 2000, eu não tenho bônus. A partir de 2001 até 5, eu vou me enquadrar no bônus 1, de 5 até 10, bônus 2, de 10 até 15, bônus 3, e assim sucessivamente. O que, que eu quero colocar aqui do lado? Qual foi a meta atingida de cada vendedor? Esse aqui está em qual faixa? Esse aqui está em qual faixa? E assim sucessivamente. Como que eu posso fazer isso? Eu tenho um valor para procurar, tenho a tabela para procurar, sei a coluna que eu quero a coluna 3, e sei o tipo de busca que eu vou fazer. Eu vou fazer um tipo de busca aproximada porque é intervalo. Então, tendo tudo isso, é fácil, é só escrever a fórmula. PROC V, valor que eu vou procurar, esse. Onde eu vou procurar? Aqui. Que coluna que eu vou retornar? 3. Que tipo de busca eu vou fazer? Aproximada. Esse primeiro aqui está no bônus 3. 15 mil. Está no bônus 3? Tá.
para que eu possa copiar para todos os outros, eu tenho que travar agora. Ó, esse é um exemplo bom para a gente saber o que, que vai travar. Observem aqui. Fiz a fórmula, vou copiá-la uma vez para baixo. Bônus 4. Mas será que essa fórmula está certa? Vamos abrir ela e verificar. O valor que eu vou procurar é esse? É esse. Então não posso travar. Ó. Mas olha a matriz. A matriz, ele desceu uma linha também. Ele pode descer a matriz uma linha? Não. Então a matriz eu tenho que travar. Então vou voltar lá na fórmula de cima e travar agora somente a matriz. O valor, nesse caso aqui, eu não preciso travar, porque eu quero realmente que ele pegue os valores que estão aqui do lado. Mas a matriz não, ele sempre tem que buscar esse valor do lado aqui. Fazendo isso, clicando e arrastando, opa, eu não travei, vamos travar, tem que travar a matriz. Travei, ok. Ah, aqui está travado. Eu busquei a partir do 2. Ah, ele pegou coisa na faixa 6, na faixa 7, por causa dos valores, tá? Vamos aumentar os valores aqui, vamos colocar aqui 93 mil. Olha, está na faixa 8. Vamos colocar aqui 102 mil. Ó, faixa 9. Tá? Vamos colocar alguém na faixa 6. Faixa 6 é acima de 55 mil. Faixa 6. É isso. Então viram que não tem restrição. Eu posso colocar quantas colunas eu quiser aqui. Ele vai fazer a busca, ele vai trazer para mim certinho os valores. Tá bem? Esse é mais um exemplo para a gente trabalhar com o PROC-V. Tá certo? Dúvidas, pessoal? A Escola de Governo colocou aí o link da chamada. Não esqueçam de responder a chamada. Tá? Colocou aí também o link da avaliação. Vamos deixar a avaliação para o final, daqui a pouco eu lembro vocês da avaliação. Deixa eu explicar aqui a atividade, aí a gente vai para as avaliações. Tudo bem? Eu explico a atividade, tiro dúvidas, aí a gente vai para a avaliação. Tá? Então, entenderam que em algumas situações eu tenho que deixar destravado e em algumas eu tenho que travar? Tá ok? Isso é imprescindível para a gente ter produtividade no Excel. Tá? Vamos voltar aqui, vamos ver a atividade que vocês têm para realizar relacionado a essas duas últimas aulas. Olha só, eu tenho uma atividade 3, que é uma listagem de clientes de farmácia. Então, tem vários clientes aqui, eu tenho as datas de nascimento deles, então eu quero que vocês calculem a idade deles, que vocês classifiquem se esse cliente é especial, sim ou não. O que é cliente especial? Aquele que está acima de 60 anos. Então, o que você vai fazer? A idade do cliente é maior que 60, ou é maior que o que está aqui nessa célula, porque aqui eu posso mudar depois cliente especial para 65. Aí ele vai ter que pegar 65. Tudo bem? Então, por enquanto está 60, mas pode ser outro valor, como pode ser menor, como pode ser maior. Então, aqui vai ter que escrever cliente especial, sim ou não. Aqui pode usar um data diff, pode usar um
uma data menos a outra, dividido por 365. Aqui pode usar um C. Aqui o valor a pagar. Ó. O valor a pagar, se o cliente não é especial, que valor que ele vai pagar? O próprio valor da compra. Agora, se ele é especial, ele tem um desconto. Ó. Ele tem que pagar 12% a menos. Que é 12, mas poderia estar 5, poderia estar 10. Qualquer valor que eu colocar aqui, ele vai ter que fazer a conta certinho aqui do valor a pagar. Isso que vocês têm que fazerem para entregar como atividade. Não, não é complicado não. Tá? É super simples. Não é difícil não. Pensem. Tá? Vocês vão usar bastante C aqui para fazer esses itens. Tá bom? Prazo? 1 semana. Então vocês terão até dia 27 da semana que vem para entregarem. Próxima terça-feira. Tá? Até dia 27/12. Tá certo? Deixa eu copiar aqui a avaliação dessa aula. Deixa eu postar aí para vocês. Postei a avaliação da aula. Vocês querem que faça uma linha aqui? Ó, idade. Data DIF. Data de nascimento. Vou colocar aqui hoje. E eu quero em anos, que é o terceiro argumento. Olha lá. Essa pessoa tem 80 anos. Tudo bem? Cliente especial é só pegar a idade. Se a idade for maior ou igual e essa idade, é porque ele é cliente especial. Sim. Se não for, eu vou escrever não. Então, esse é. Por que que não deu certo? Porque eu tenho que comparar esse com já não é cliente especial. Então, ele paga o próprio valor. E assim sucessivamente. Já viram como que faz. Agora eu vou apagar, porque senão eu coloco lá, vocês vão copiar. Vocês são espertinhos, né? Aí vocês não vão querer fazer. Então, como eu tenho que colocar isso daqui, aí eu ponho lá para vocês. Tá? Idade. Vou calcular de um outro jeito. Idade. Hoje, menos essa data, dividido por 365. E aí eu tenho a idade. Hoje, menos a data, me dá o quê? A quantidade de dias. Se eu divido pela quantidade de dias que tem um ano tem 365 dias. Então, ele vai calcular para mim a quantidade de anos. Cliente especial é cliente especial se a idade for acima disso. Então, o que eu tenho que fazer? Se a idade acima, maior. E isso
que eu vou dizer? É cliente especial. Se não, não é cliente especial. E o valor a pagar, se ele for cliente especial, ele vai pagar isso menos o desconto. Se ele não for cliente especial, ele vai pagar exatamente isso. Basicamente assim. A lista de chamada, o pessoal acabou de pôr aí de novo, Irenilda. Tá um pouquinho acima aí. Chamada de hoje, 20/12. Tá bem? Eu vou colocar a avaliação só da aula de hoje aí para vocês de novo, para vocês preencherem, ó. E aí tá a avaliação final que os cursistas devem realizar também. Agora eu vou apagar aqui, para não atrapalhar vocês, para vocês poderem fazer certinho. Tá? Você precisa fazer o cálculo. É que quando já está em percentual, esse valor aqui é fracionado, né? Aí, por exemplo, eu poderia colocar aqui, ó, desconto. Daí eu calculo o desconto, o valor a pagar vai ser o valor a pagar menos o desconto. Quando ele não for cliente especial, qual que é o desconto dele? É zero. Ficaria do mesmo jeito. Tá? Uma outra coisa que a gente tem para ver, que eu quero validar rapidinho com vocês. Vocês lembram da nossa primeira aula? Na nossa primeira aula nós fizemos um quadro de expectativas, né? Vamos relembrar como que ficou? Ele ficou assim, ó. As 3 palavras mais citadas foram facilidade, aprender e aperfeiçoamento. Será que vocês chegaram a ter mais facilidade com o curso? Vocês aprenderam coisas novas? Vocês aperfeiçoaram o que vocês já sabiam? Respondam aí para mim, por favor. Chegaram a atingir isso? Sim ou não? Deixa eu ver como que ficou também o do WhatsApp. Responderam a chamada, importante para você ter certificado. Responderam à avaliação do cursista. Vou postar de novo o link da chamada para vocês aí, então. Link da chamada, acabei de postar de novo aí. Tá? Responderam a avaliação final. E essa atividade que eu mostrei para vocês hoje, ela tem 7 dias. Vocês podem entregar até dia 27 da semana que vem. Tá bem? Da minha parte, muito obrigado pela paciência de vocês, por terem vindo esses 6 dias aí. Eu sei que não é fácil, mesmo sendo em horário de expediente, todo mundo tem coisa para fazer, tá? Secretarias, embora a gente esteja já no final do ano, ainda estão solicitando muita demanda na GTEC, está uma loucura, tá? Então eu sei que não é fácil despender desse tempo aí para aprendizado, mas isso é muito importante, porque isso vai agregar valor ao serviço de vocês, vai deixar vocês mais ágeis, vai fazer com que vocês entreguem as coisas com maior qualidade, com maior rapidez, tá? E esse conhecimento segue para a vida de vocês. Vocês não usam só no serviço, vocês usam de forma geral para tudo que vocês forem fazer daqui para frente. Tá certo? Então, muito obrigado e até o próximo curso. Escola de Governo, recados? Da minha parte.